Não, eu quero te dar as boas-vindas, né, te agradecer por você estar aqui com a gente nessa noite, compartilhando os seus conhecimentos. Eu vou apresentar, né, fazer as honras de iniciar nosso encontro. O Flávio, ele é professor, arquiteto, engenheiro, especialista em segurança do trabalho. A resenha é longa, a gente ia ficar aqui horas e horas falando sobre a expertise, sobre o conhecimento, sobre a competência desse profissional que está aqui com a gente hoje, que gentil e sabe, abriu mão do seu tempo, da sua agenda, para poder estar aqui com a gente compartilhando um pouco do seu conhecimento, falando para eles, né, são meus queridos alunos do curso de Administração e Processos Gerenciais, quarto semestre, vai falar aqui dessa cultura da preservação e segurança do trabalho, ativo empresarial passivo, os nossos alunos estão tendo esse semestre disciplinas de produção, logística, materiais, e tenho certeza que essa é uma temática que vai super acrescentar para os nossos alunos. Então, eu quero já de antemão agradecer, né, o pessoal pode ir mandando perguntas, eu vou estar aqui na mediação, né, junto com o Fábio, mas a aula é sua, a gente fica aqui com ele 55 minutos, conversando, como eu te falei, é uma turma muito boa, e pessoal, né, mandem perguntas, participem, explorem assim o conhecimento, porque essa pessoa tem muito conhecimento, muita competência, tem muita coisa boa para passar para vocês. Então, aproveitem a competência dessa pessoa que está aqui com a gente hoje, tirem, né, uma casquinha aí do conhecimento dele para acrescentar aí na formação de vocês. Então, ele vai conversando, trazendo os objetivos da fala dele, e aí, aos poucos, a gente vai desenvolvendo o nosso conteúdo. Flávio, o pessoal ainda vai entrando, né? Normalmente até 19h10, 19h15 o pessoal vai acessando a sala, mas aqui, ó, você já tem aqui, né? Mora no meu coração, essa galera maravilhosa. Eu passo a palavra para você, não vou ficar aqui falando, mas quero destacar e agradecer muito, que é um prazer ter você aqui com a gente, né? Nessa noite eu vou fechar minha câmera, meu microfone, vou ficar aqui só no... Aí, de repente, nós aparecer aí para fazer umas interações, mas eu estou aqui à disposição, né? Me avisa para passar os slides, mas passo a bola para você aí. Desejo um ótimo encontro para todo mundo. Muito obrigado, Indy. Desculpa a intimidade com a Indy, chamar ela de Indy, né? Indiara. Tive contato com ela há uns 4, 5 anos e, inclusive, trabalhamos junto. Foi uma pessoa da qual eu tenho plena... muito prazeroso dividir espaço de trabalho com ela, porque se você quer ser alguém, fique no ombro de gigantes. Eu entendo a Indiara sendo uma pessoa, uma gigante dentro da área de formação dela e dentro do profissionalismo que ela é, tá? Pessoal, ela pediu para fazer uma aula provocação, da qual eu também tento sempre mostrar um outro viés, que não somente sendo aquele maçante da norma, ou aquela situação, para provocar mesmo, transformar aí o aluno num questionador nato, né? É isso que o mercado está pedindo, que ele tenha um pouquinho mais de poder de conexão aí entre os diversos assuntos, ser criativo, enfim, bem informado, né, pessoal? A primeira provocação que eu coloco, já de início, eu não sei se vocês estão vendo a imagem do rapaz ali com a lâmpada, né? Essa é mais ou menos a imagem que todos têm, estereótipo, daqueles que trabalham na área da grande administração, da gestão de modo geral, né? Então, eu estou incluindo todas as sub-áreas aí da administração. Então, quando você trabalha na empresa, você tem que gerir pessoas, gerir comunicação, indicadores, sustentabilidade, e aí vai, conforme coloquei ali, é uma provocação. E aí já coloco, a cultura da prevenção e a segurança do trabalho é um ativo empresarial ou um passivo empresarial?
E essa é um questionamento que a gente tem que retomar um pouquinho da história para conseguir entender aí a ideia. Eu acho que eu coloquei só as imagens aqui, pelo tempo de aula a gente não vai conseguir passar um vídeo, mas eu acho legal vocês procurarem os tempos modernos aí do Charles Chaplin. Ele é um filme emblemático para essa discussão que a gente vai ter hoje, tá? Então, são as imagens aí onde o ritmo da máquina determinou a segurança, determinou os caminhos da segurança e da prevenção, né? Então, a gente vai retomar alguns conceitos históricos e depois tentar entender se é um ativo ou um passivo empresarial, tá? Professora, pode passar o slide para mim? Pessoal, deixa um pouco aí do meu currículo, quem quiser consultar meu currículo Lattes, deixa o QR Code aí, é interessante vocês, eu tenho algumas bibliografias, alguns artigos publicados na área de segurança, atualmente também trabalho aí, fui coordenador de um curso de segurança e trabalho, só para vocês entenderem minha trajetória profissional, me formei em 2002 em arquitetura, caí dentro da indústria, trabalhei com projetos de indústria, grandes obras, ao longo da minha vida profissional como arquiteto. Em 2015 eu resolvo fazer outra graduação em engenharia civil para complementar a primeira. A gente tem visto que o mercado tem exigido aí que você não vai ter mais uma profissão única ao longo da sua vida profissional, você vai ter várias, né? Eu entendi que a engenharia civil viria bem a calhar aí. Fiz o curso de segurança do trabalho, estando dentro da indústria, e nessa mesma época fui presidente de CIPA, gerente de manutenção industrial, e isso, assim, ao mesmo tempo que era o presidente da CIPA, que tinha que cobrar, e tinha que fazer a cultura da prevenção acontecer, eu era gerente de manutenção que tinha que arrumar o que a CIPA solicitava. Então, eu tinha essa dupla função e aprendi os dois lados da coisa dentro da indústria. Então, o que me certifica para vir falar para você não é a minha formação, e sim minha experiência do chão de fábrica, que eu acho que é primordial, principalmente a turma de logística, né, professora Indy? Logística, estoque, gestão de materiais, mas eles também estão tendo produção nesse semestre, mas eles já tiveram gestão de projetos, gestão de pessoas, várias disciplinas da área de gestão. Então, pessoal, uma das coisas que eu mais tinha lá, briga, era que, por exemplo, o pessoal do almoxarifado, o pessoal da logística interna, os carrinhos de transporte, as empilhadeiras, porque eram uma situação ali, a gente entendia, tão logo chegava a descarga na balança, a gente já tinha que descarregar o caminhão, colocar para dentro do almoxarifado, e em alguns momentos até ir direto para a linha de produção. O tamanho era urgência da produção, né? Só para vocês entenderem qual é a indústria que eu estou falando, eu trabalhei na PADO durante uns 3 anos, e boa parte do meu conhecimento foi dentro da indústria. Fora isso, obras de grande porte, quando eu trabalhei na Universidade Estadual de Londrina, e trabalhei nessas obras. Então, a segurança do trabalho, que me credencia dar aula para vocês, não é a minha formação, e sim o chão de fábrica. Tá? Deixa aí meu currículo, quem quiser consultar, tem algumas bibliografias na área, mas vamos ao assunto que é mais importante. Pode passar, professora? Pessoal, quando a segurança do trabalho, desculpa, eu tenho um S a mais aí, quando a segurança no trabalho começa? Eu acho que no primeiro empreendedorismo, sobreviver, né? O cara ali tinha que correr de mamute, de tigre, dente de sabre. Qual foi o primeiro EPI que ele usou? Contra o frio ali, ele sempre teve uma condição. E quais foram aí a condição de organização, ou como que ele se fez ali? Quando ele começou a caçar ali em bando, né, ele começou a formar a sociedade em si, ele começou a ter preocupações ali também com algumas proteções coletivas, né, cada um tinha uma função, cuidava da sua a função corretamente, né, então, assim, o primeiro conceito de segurança do trabalho que a gente tem é sobreviver. Para sobreviver, a gente precisa ter saúde e segurança. Então, assim,
dar um exemplo aí de uma imagem emblemática do início dos nossos tempos, né? Se puder passar o slide, professora. Pessoal, a segurança do trabalho é muito mais antiga que a gente imagina. Na história antiga, se a gente pegar as imagens ali do canto superior, os próprios desenhos da época dos faraós ali, Egito, 2.360 anos de crise, já relatava algumas situações de trabalho, e trabalho em equipe, enfim, você já tinha uma condição de trabalho. É lógico que você não... Talvez a gente não tenha tanto acesso a alguns registros, mas é comum a gente entender ali, quando a gente busca em bibliografia, que tinha a sátira de ofícios, né? E essa situação aí começou a evoluir, até que no Império Babilônico a gente começa a ter as primeiras legislações de segurança do trabalho. O que foi o Código de Hammurabi? Eu coloquei do lado as duas imagens em cinza aí, esse pedestal, esse pilar aí com uma figura, o Hammurabi ali, e embaixo a descrição, né? Então, eu estou colocando aqui, não sei se está dando para ver, na imagem da direita, tinham as regras. Então, a primeira legislação de segurança do trabalho foi o Código de Hammurabi. Porque se você perdesse a mão no trabalho, quem mandou fazer o trabalho também perdia a mão. Então, era olho por olho, dente por dente. Era uma coisa assim. E aí, na Grécia, em Roma, ali teve algumas outras pessoas, como Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Ele começou a investigar alguns tipos de intoxicação e começou a estabelecer uma relação entre o ambiente de trabalho e a saúde do trabalhador. Foi um dos primeiros tratados feitos, foi feito por Hipócrates, relacionando a segurança do trabalho. Então, é mais antigo do que a gente imagina. Professor, pode passar? Eu coloco história moderna porque é assim que alguns historiadores colocam, principalmente a partir da Revolução Francesa. Vou só continuar aqui, ó. Você tem outros autores como Platão, Plínio, Lucrécio, da época da Grécia ali. Platão, por exemplo, conseguiu entender que existiam algumas deformidades ósseas e musculares em função dos trabalhos dos artesãos, né? Tinham que produzir grandes quantidades de arco, grandes quantidades de flecha. Plínio começou a perceber que algumas minas de carvão ou de outras, assim, as máscaras eram um meio de você evitar problemas respiratórios, né, envenenamento, propriamente dito. Lucrécio, ali um pouquinho antes de Cristo, começou a perceber que a fadiga, pelos longos períodos de trabalho em condições inadequadas, em galerias ali subterrâneas de 1/60, também gerava algumas condições à saúde e segurança do trabalhador. E a história moderna, digamos assim, da segurança do trabalho, ela vem principalmente após a Revolução Francesa, mais especificamente ali na época da primeira Revolução Industrial. O médico Bernardino Romanzini, por volta de 1700, ele é considerado o pai da medicina laboral. Ele já começou a mapear 54 profissões que tinham problemas de saúde. E o mais interessante é que ele conseguiu também sugerir que o diagnóstico era feito, assim, os médicos da época somente consideravam o estado atual. Ele não, ele falou que você tinha que fazer o diagnóstico considerando a vida pré-egressa da vida do trabalhador. Isso vai vir para o momento atual, por exemplo, num documento chamado PPP, que é o perfil profissiográfico profissional, que é um perfil, quando você entra na empresa e sai da empresa, lá está relatado todas as digamos, consequências de você ter desenvolvido esse trabalho. Isso vai, para efeito de aposentadoria, ser significativo aí no teu trabalho, né? Tipo, vai, assim, na tua aposentadoria. Então, aqui está uma imagem só para mostrar quem é ele. Essa é uma das produções dele, né? Fica registrado aí qual é o pai da medicina laboral. Pode passar, professora? E aí, pessoal, a primeira revolução industrial é significativa aí. Espero que vocês conheçam um pouco da história, mas eu vou tentar relatar rapidamente aí.
A higiene ocupacional, que é essencialmente uma disciplina que norteia a segurança do trabalho em todas as atividades, ela é multidisciplinar, ela surge na Revolução Industrial. Vamos pegar o panorama da época. Você pega a Inglaterra, começando a receber todo aquele dinheiro das expansões marítimas, começa a produzir em grande escala, em especial por causa da máquina a vapor, e consegue escoar pela locomotiva, né? Então, quando você fala de Revolução Industrial Inglesa, você associa essas duas, máquina a vapor e locomotiva. Então, permitiu que essa mecanização aumentasse a escala de produção para conseguir escoar. Do ponto de vista produtivo, isso foi significativo. Vocês que trabalham de um modo geral vinculado à indústria, vocês devem saber o que é importante dar escala para a produção, né? Só que aí a gente teve um problema que é subjugar a resistência física do ser humano ao ritmo da máquina. Até então não havia nada parecido com isso. Você tinha problemas de Laird, Dort nos artesões, mas não era nesse nível. Então a ergonomia foi um ponto ali em que a saúde e a segurança do trabalhador, a saúde e as doenças começaram a aparecer, muito em função da fadiga ali, a vulnerabilidade de acidentes e as doenças. Porque trabalhava 12, 14, 16 horas, criança, idoso, mulher grávida. E aí, se a gente pegar o panorama da época socioeconômico da Inglaterra, a gente pega um país que até 1700 e pouquinho era agrícola e, de repente, se industrializa. Você pega Londres, Manchester, o Eric Hobsbawm, que é um historiador muito famoso da Revolução Industrial, ele relata condições ali, principalmente do excedente de mão de obra que esse êxodo rural causou. E esse excedente de mão de obra, buscando tentar salários melhores na cidade, chega lá e vê um problema assim, de moradia, de saneamento, de não assistência estatal. Então, você tem um saneamento precário dentro e fora das fábricas, você tem higiene, luminosidade, ventilação, carga horária excessiva de trabalho, e aí é como se fosse assim, onde muita gente vai buscar emprego, o que acontece com os salários? Abaixo. Então, você não tem emprego para todo mundo, e o pouco que tem já é assim, aconteceu uma doença, dispensa, pega outro. Então, era esse o panorama, não havia nenhum tipo de legislação nessa época. Professora, pode passar? Volta um pouquinho, mas tem um ano anterior. Então, você vê ali na primeira Revolução Industrial, o desenvolvimento da química, da física associado a processos produtivos, você produz em escala, só que aí você não toma o cuidado da segurança do trabalho. Esses produtos químicos novos vão interferir na saúde. Alguns só vão se manifestar depois de alguns anos, né? O processo produtivo, estou falando da física, a máquina a vapor vai gerar um ritmo ali que o corpo não vai aguentar, né? As relações de trabalho são frágeis, não existe legislação de supervisão governamental na época da Revolução Industrial, e aí começa a se ter o entendimento do que seriam as condições insalubres pouco adequadas ao bem-estar dos trabalhadores. Só para vocês terem uma ideia, quando se começou a se perceber isso, o industrial não investiu. Suponhamos, passou 50, 70, 80 anos lá, o industrial começou a perceber que isso interferiria ali no processo produtivo, aí ele começou a investir no bem-estar do funcionário, mas não foi por causa da saúde dele, é porque o processo produtivo dele estava decaindo, ou seja, ele não estava conseguindo dar escala porque não tinha as condições do trabalhador de saúde, segurança ali, suficientemente boas para desenvolver. Então, ele entendeu que o bem-estar do trabalhador dava mais produção, e não que ele queria proteger o trabalhador nessa época, né? Então, a gente começa a ver que aqui a ideia do passivo associada à segurança do trabalhador, ela já dá os primeiros sinais, né? Ela, nessa época que se consegue perceber. Tanto é que alguns industriais dessa época começam a perceber também, já que meu funcionário não tem saúde onde ele mora, eu vou construir uma vila perto de casa, vou fazer um ambiente de lazer para ele dentro do meu quintal, porque aí eu sei como ele está em relação a isso. A gente está falando depois de 80, 90 anos que a Revolução Industrial deu início, né?
Então, é muito engraçado. Até esse tempo atrás eu estive em Londres e eu achei uma situação muito cômica, assim, todas as praças públicas têm portão e cadeado. Aí fui pesquisar, tal, porque a grande maioria dos espaços públicos, na época da Revolução Industrial, eram privados, na verdade, eram do lado das indústrias. Isso é muito comum para quem, você vai no subúrbio de Londres, é muito comum você ver praça fechada, não é igual a nossa aqui, que está aberta, disponível, né? Então, é muito interessante que o bem-estar, o passivo começa a interferir na produtividade, aí que eles começam a investir em segurança no trabalho. Então, foi pela primeira vez que esses impactos sociais, saúde pública, sem precedentes históricos, cria as condições para o surgimento do princípio da ciência denominada higiene ocupacional, que, em essência, é a coluna vertebral da segurança do trabalho. Pode passar, professora? Deixo aí uma linha temporal, esse material vai ficar para vocês depois, tá? Acho legal vocês entenderem, a Revolução Industrial acontece basicamente no século XVIII, está dando para ver minha seta aí? Professora? Sim, está dando também. Tá, então, século XVIII, Revolução Industrial na Inglaterra, e aqui está falando sobre o que eu relatei agora há pouco, se você pegar, aí você tem uma primeira legislação em 1833, ou seja, aqui é 1700 e alguma coisa, 100 anos depois acontece isso. Aí a gente começa a comparar com o Brasil, e é muito... Aqui está a produção do Romanzini, né, um pouquinho na época da Revolução Industrial, mas aqui, 100 anos depois, começa o primeiro, aqui, ó, a primeira legislação eficiente para a produção do trabalhador, que é lá na Inglaterra, né. E aí a gente pega, se a gente for fazer um paralelo com o Brasil se industrializou basicamente em 1930, ou seja, enquanto a Inglaterra tem 2 séculos e meio de cultura da prevenção sendo trabalhada, em 1930 acontece a industrialização no Brasil, ali na época de Getúlio Vargas, né? E você pega a primeira citação de segurança e saúde do trabalhador, acontece na CLT em 43, só que é só uma citação, não é legislação. Então, esse início de industrialização, depois, 13 anos depois a CLT acontece em 43, só que aí você tem o entreguerras, o guerras, e aí somente quando termina a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos começam a financiar um monte de parque fabril ao longo ao redor do globo, é que o Brasil começa a ter a industrialização efetiva. Só que a hora que industrializa, o número de acidentes de trabalho vai subir, né, pessoal? E aí, pela Organização Mundial do Trabalho, se vê uma pressão para que o Brasil, ao mesmo tempo que se industrialize, cria a legislação. Então, em 78, por meio da portaria 3214, aprova as primeiras normas de segurança do trabalho. Ou seja, de 1930 a 1978, a gente foi obrigado a fazer o que aconteceu na Inglaterra em pouco menos de, vamos colocar ali, 60 anos, um pouquinho menos, talvez. Então, a gente teve que industrializar e colocar norma de segurança do trabalho, sendo que eles demoraram mais tempo. Então, a nossa cultura da prevenção não aconteceu de modo efetivo, a gente tem evoluído bastante, mas a gente vê que não é uma prioridade ainda para muitos industriais, principalmente naquele início, né, de quando você empreende em alguma coisa. Então, está um resumo histórico aqui para comparar com o Brasil. Vou deixar esse material com vocês. Pode passar, professora. Pessoal, alguma dúvida sobre esse aspecto histórico? Alguém quer perguntar alguma coisa? Como que a gente está de tempo? Eu estou chocada. Nós estamos muito atrasados nesse negócio. Por que ninguém começou esse negócio antes, né, galera? Vocês não estão ali apavorados? Cadê a segurança do trabalho antes disso? Acho que estamos jurassicamente aqui. Mas eu mandei lá no grupo do WhatsApp para eles algumas provocações que eles têm que pensar, né? Se isso demorou para acontecer, porque será? É um custo, é um investimento? Estamos aqui. Eles não mandaram perguntas ainda, mas tenho certeza que eles estão maquinando alguma coisa aí. Tá, pessoal, eu vou dar continuidade aqui. Eu falei do aspecto histórico, agora eu vou entrar em algumas conceituações, depois a gente vai entrar
Preciso que vocês entendam isso, porque o dia que vocês se depararem com profissionais de segurança do trabalho, vocês já não está falando besteira, o cara é bom, vamos contratar. A ideia é conseguir amparar vocês teoricamente em alguns aspectos, tá? Principalmente teóricos, e depois a gente discutir se é passivo ou ativo de uma empresa, né? Pessoal, risco e perigo são dois conceitos essenciais de segurança do trabalho. Eu acho que é interessante a gente entender eles o seguinte: é normal confundir esses termos aí no dia a dia, mas para a segurança do trabalho é primordial diferenciar. Perigo é algo inerente à natureza do elemento. Risco é a interação com esta condição que se apresenta. Eu vou dar um exemplo que é muito comum na indústria: trabalho em altura, né? Altura é o perigo, ela está ali quando a empilhadeira está colocando o pallet numa determinada altura ali da estante de pallets, né? Alguém, de repente, fala, não, mas está meio torto, vou lá arrumar, e sobe sem a devida proteção. Então, a altura é o perigo, é a atitude ou a interação com a altura, a queda é o risco. Mesma coisa comum na indústria, superfície quente, né, em fundições, alguma condição que tem associada aí, vou colocar quente ou mesmo energia, qual que é a condição? A superfície quente, a energia é o perigo. A gente fazer a interação incorreta, sem o devido EPI, é o risco. Então, a queimadura, eu estou falando superfície quente corrente de energia, porque é quase o mesmo princípio, né? Combustível, vocês são de logística, da parte de administração aí, então o caminhão chegou cheio de combustível, ele é o perigo. Você não aterrar para descarregar esse caminhão, como acontece aí, é muito comum você em posto de gasolina, de repente chega aquele caminhãozão lá, eu quero que você comece a reparar qual é o procedimento que eles têm que adotar. Então, para isolar o perigo, eles colocam os cones, colocam o aterramento. Por que aterramento? Sabe aquela energia estática que quando você vai encostar na pessoa e dá aquele choquinho? Isso também acontece no caminhão, só que numa escala muito diferente. E se acontecer a coisa, então, o combustível, o caminhão em si é o perigo, a ação de não tomar os devidos cuidados para a explosão é o risco. Então, eu coloquei aqui, natureza do elemento, interação ou probabilidade de ocorrência. Isso depende muito de como você está exposto. Então, esses dois termos, esses dois conceitos, é essencial que vocês entendam segurança do trabalho, tá? E aí, investir nisso investir em sinalização, O que é a pessoa ser profissional no exemplo, né, gente? Uma vez eu fui dar essa aula para ensinar o que era risco e perigo, né? Porque perigo é algo que é inerente, né? E o risco, como o professor Flávio acabou de explicar. Mas meu exemplo era o seguinte que eu dava em aula. Eu dizia assim, olha, gente, o perigo sou eu, o risco é se apaixonar por mim. Veja o profissionalismo da pessoa que está dando um curso, né? Já traz outro exemplo mais eficiente e eficaz, né? Eu já como sou mais café com leite nessa área, né? E os meus alunos me conhecem bem, já vou ali para um exemplo, né, não tão ortodoxo. Eu vou usar um termo que eu brinco com a Indiara, a fodéstia dela é uma coisa que é o perigo, né? Então... mas é uma distinção bem importante de se fazer mesmo, porque o perigo é algo que sempre vai estar ali, o fogo vai ser sempre perigo, a água vai ser sempre perigo, a questão é a gestão do risco mesmo, né? E aí eu, não tenho toda a experiência, crio essa metáfora ali, mas obviamente as suas são muito melhores. Pessoal, vamos contextualizar no momento atual. Qual é o perigo que a gente tem hoje instalado no mundo? Covid, né, pessoal? O risco de pegar a atitude de não colocar máscara, não se higienizar, é uma atitude pessoal. Então, geralmente, o risco vai estar associado também à atitude pessoal, passiva, ativa, ou alguma coisa assim. Então, só para contextualizar, então, o Covid está aí. Se a gente não tomar as precauções, então o perigo é o Covid.
O risco é a gente não tomar atitude para fazer com que ele afete a nossa saúde. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Sobre aquele caso... que veio uma pergunta aqui, ó. Você viu ali a pergunta? Pode responder. Sobre aquele caso onde caiu as prateleiras do supermercado recentemente, qual é a procedência diante disso? Porque não só lá, mas existe muitos locais com o mesmo risco. Você viu esse caso? Eu vi. Esse daí até aquelas coisas os alunos de segurança do trabalho sempre pedem para colocar aqueles vídeos fatais, né? Eu não gosto muito porque, enfim, essa situação aí é um pouco da capacitação prévia, do treinamento prévio. O que acontece, às vezes, uma operação daquele porte, daquele tamanho, não ter a sinalização, não ter alguns cuidados. Por exemplo, na estante desses hipermercados, não tem uma barra de bloqueio do pneu da empilhadeira. Então, naquele caso específico, pelo que eu me lembre, não tinha essa barra de bloqueio. Essa barra de bloqueio é como se fosse um meio fio para segurar, não ultrapassar aquele limite ali. Se eu não me engano, se esse vídeo que você está falando é um que ele deu uma ré e caiu... Não, sabe o Atacadão aqui em Londrina? Eu até conversei com ele. A adaptação que fizeram, né? Tiraram toda aquela questão do supermercado e simplesmente colocaram. E aconteceu lá em São Paulo que um desses atacadões caiu tudo. Tinha o supermercado cheio de gente, uma pessoa morreu. E aí eu até falei para eles, com relação a isso, tem tudo a ver com o que você está falando, que é essa adaptação. Aquele lugar está realmente adaptado? Ter esse dimensionamento, analisando, por exemplo, o Atacadão. Eu sempre olho aquelas prateleiras com aquelas empilhadeiras e fico pensando, será que isso aqui está 100% correto? Não está. Sabe por quê? Foi o que eu falei. Quando você trabalha em estoque de indústria, você sempre coloca uma barra de bloqueio, que é como se fosse um meio-fio. Você, para não subir em cima da calçada, você tem um meio-fio ali, dependendo de como for, você não consegue subir. O raciocínio é o mesmo. O que acontece é que esses atacadistas, para transformar em hipermercados de varejo, para diminuir o espaço entre as prateleiras, tira essa barra. Então, eu entendo que o perigo, digamos, o risco se instalou quando alguém decidiu não colocar essas barras, porque isso encurtaria o tamanho do corredor e não daria o aspecto também do supermercado. Tá? Então, você já deve ter ido em algum supermercado que tem aquelas geladeiras frigorífico e, de repente, tem uma barra embaixo que você até sobe para pegar. Não sei se vocês já viram isso, mas é como se fosse uma barra dessas de estacionamento. Raciocínio mesmo. Então, assim, o perigo de cair já está lá, se bater. Se tivesse alguém não tomar, ou melhor, se alguém tivesse tomado a atitude de colocar esse meio-fio antes da prateleira, não teria esse problema. Eu não lembro desse caso, mas pela descrição eu estou entendendo que é isso. Então, alguém tomou a atitude disso. Aí tem treinamento, tem outros aspectos. Então, o perigo era de bater e cair. Caiu. Então, alguma dúvida aí, pessoal? Entenderam? Fernanda, você entendeu? Posso continuar? Porque as barras ficam perto dos freezers. Embaixo você tem alguns equipamentos ali de refrigeração, tem gás, eles têm uma preocupação especificamente ali para que não acesse essa parte de manutenção, porque, só para vocês terem uma ideia, eu participei de uma perícia há uns... Deixa eu tomar, acho que em 2010, mais ou menos, mercado famoso, vou falar famoso, no mercado de São Paulo, em que uma pessoa adquiriu uma doença do coração. A doença era mais ou menos o seguinte: ele pegou uma bactéria, essa bactéria ela comia as válvulas que são feitas de cartilagem do coração. Ela ficou tempos e tempos ali fazendo tratamento, foram investigar, tal. Sabe de onde que veio a doença? Sabe esses freezers aí que você acabou de perguntar, que fica geralmente aberto, você pega por cima, né, ou
essa doença veio de um produto que congelou, descongelou, congelou, descongelou, por um problema que alguém bateu em algum sistema elétrico, no circuito, não sei, e essa situação se instalou, uma doença, como se fosse, eu vou falar salmonela, mas não sou da área, tá? É uma bactéria específica que se instalou em função disso. Então, isso também é prejuízo para o mercado. Isso talvez esteja mais vinculado à questão econômica do que propriamente à questão de segurança do trabalho. Tem parte elétrica, tem refrigeração, tem gás de ar-condicionado ali que não é tóxico, mas pode causar esse problema, então é uma proteção. É o que eu conheço desse aspecto. Consegui responder, Jean? Posso continuar? Professora? Estão gostando, pessoal? Eu estou tentando fazer o máximo que eu posso aqui. Se tiver dúvida, certo. Eu tô. Pessoal, outra coisa que eu acho que as pessoas que não estão diretamente ligadas à segurança do trabalho, mas que vão trabalhar mais dia ou menos dia associado a isso, é essa noção aqui, nível de ação, limite de tolerância e insalubridade. Que isso é comum, assim, pessoal. Primeiro, a gente precisa, eu vou tentar passar depois a diferença de insalubridade e periculosidade, tá? Insalubridade imagina um copo. Eu vou dar um exemplo aqui. Obrigado, Gabriel. O ruído, eu acho que o mais comum é o ruído, né? Pessoal, o ruído é aquela coisa que incomoda. Estou com uma fone aqui, escutando a música, está dentro de um limite aceitável. Quando a gente começa a ter dor, por exemplo, eu fico irritadíssimo quando as crianças vão perguntar. Deixa eu só terminar isso daqui, eu já te respondo, Gabriel. Assim, eu fico irritadíssimo quando o som em volta de mim, trânsito, criançada do condomínio, quando eu estou gravando vídeo, porta, cachorro, periquito, e aí todo mundo, eu tenho 2 cachorros também, eles vão para a porta e latir. Quando esse nível de ruído começa a aumentar, isso começa a fazer pequenas interferências na atenção ou na cognição da pessoa, a gente tem que começar a tomar algumas ações. Por exemplo, a hora que meus cachorros vão para a porta, Otto e Nina, é o nome dos 2 cachorros, né? Precisa gravar. E aí tem algumas situações que eu preciso tomar ação. É quando isso começa a interferir, questões psicológicas, questões de toda ordem, mas está aceitável. Então, imagine que isso daqui é um copo. Eu preciso tomar um nível de ação quando o ruído chegar na metade tolerável. Para efeito de norma, a gente tem a obrigação de fazer a ação de prevenção quando chegar na metade da dose e tem um limite de tolerância estabelecido em norma. Isso é para temperatura, ruído, calor, calor frio, que mais? Produto químico, todas as áreas da NR15. NR15 é o que fala da insalubridade. Aí eu já vou amarrar a pergunta do Gabriel, tá? Quando a gente não toma ação e vai chegando perto do limite de tolerância, ou seja, eu já tenho que colocar abafador de ruído, eu já tenho que fazer alguma situação de ventilação para calor. Quando eu chegar no limite de tolerância, mesmo fazendo a proteção, e o EPI não suportando aquele ruído, aquele calor, a gente chama de agente ambiental de risco, né? Não suportando aquele agente ambiental de risco, ou seja, o EPI não está protegendo, a gente recebe a insalubridade. Conseguiram entender? Imagina que a gente tem um copo, que o copo pela metade é o nível de ação, ou seja, na metade do parâmetro estabelecido em norma, já é necessário a gente tomar uma ação. Passou esse parâmetro, mesmo tomando a ação, se a gente deixa até o limite de tolerância, isso quer dizer o seguinte, que a gente pode expor o trabalhador dentro do limite de tolerância. Passou do que está dito na norma, é insalubridade. Em situações específicas, conforme o agente ambiental de risco. A ideia de salubridade
ela está associada, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas já vou adiantar a pergunta do Gabriel, se é esse o viés que ele quer que eu responda, é o seguinte: você, Gabriel, está lá no momento da sua casa, tranquilo, fazendo o que você gosta de fazer, cabeça está bem, comeu está bem, teve uma boa noite de sono, tal, você está no estágio de equilíbrio. Suponhamos que você trabalhe dia e noite, estude dia e noite, final de semana, você começa a sair de um estado de equilíbrio e começa a ter um estado de desequilíbrio. A ideia de salubridade está diretamente associada à condição ótima de equilíbrio da saúde do trabalhador. Tá? Então, o conceito de salubridade é isso. Então, quando você não tem interferência nos parâmetros vitais, e aí eu estou falando, batimento cardíaco, pressão, aqueles parâmetros quando você faz exame de sangue. Então, você tem que estar no estágio de equilíbrio, em que você esteja bem psicologicamente, fisicamente, tá com uma boa nutrição. Então, a ideia de salubridade está quando você sai desse estágio de equilíbrio. Aí você tem duas situações: ou você instala a doença, ou você ou você leva a óbito. Então, quando você sai do estágio de equilíbrio, eu vou dar um exemplo da temperatura. Você tem a hipotermia e hipertermia, né? Hiper, super, hipo, baixa. Você tem apenas 1 grau, a temperatura do corpo humano é mais ou menos 36,5, 37,5. Varia 1 grau para cima, você corre risco de hipertermia. 1 grau para baixo, hipotermia. Isso você já altera todo o sistema circulatório. Na hipertermia, você tem vasodilatação, sudorese. Então, você já saiu do estágio de equilíbrio. Quando você tem hipotermia, você tem vasoconstrição. Por isso que, como se os calibres do sistema circulatório diminuíssem, fosse para dentro do corpo. Por isso que as mãos ficam frias. A gente tem uma série de consequências. Então, quando você sai desse estágio de equilíbrio, você não tem a salubridade, tá? Ou salubridade é o estado de equilíbrio da saúde. Respondi, Gabriel? E aí eu vou falar a diferença de insalubridade e periculosidade daqui a pouco, pessoal. Então, considere esse nível de ação um valor acima do qual deve ser iniciada ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições de agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. A gente já tem que atuar antes. Você vai dirigir o carro, coloca o cinto de segurança antes. Então, o raciocínio é sempre prevenir. E aqui é mais barato, né, pessoal? É passivo ou ativo aqui? Se a gente trabalha em nível de ação, responde para mim no chat aí. As ações devem incluir monitoramento periódico da exposição, informações dos trabalhadores e controle médico. E aí, pessoal, tem uma coisa que é muito da área de vocês, eu vou falar de modo geral, de gestão, tá? Vocês não participam do processo decisório? Então, vocês têm que participar, independente do cargo que você execute ou exerça. Já respondo esse do Jean Carlos. As ações administrativas, quando a gente está no nível de ação ou no limite de tolerância, vou dar um exemplo. A gente pode trabalhar 8 horas a 85 decibel. Decibel é quase nada. Tem uns aplicativos de celular aí, eu quero que vocês baixem para vocês sentirem no dia a dia. 85 decibel não é nada. Qualquer ruído na rua aí dá mais do que 85 decibel. A gente pode ficar 8 horas exposto a isso. A situação de ser acima de 85 decibel, a gente pode tomar algumas ações administrativas que não necessariamente é EPI e não necessariamente é investimento em máquina. Eu posso diminuir a carga horária do trabalhador exposto àquele ruído, desde que fique dentro do limite de tolerância. Tá? Conseguiu entender que existem ações administrativas, são mais baratas que o EPI, mais baratas do que a condição colocada pela norma ali. E aí, a gente vai... É uma ação que pode agregar valor ou tirar valor? É ativo ou passivo? Deixa eu só responder ao João Carlos aqui. Serviço de balancinho na condição civil recebe um valor de salubridade em relação à segurança do trabalho.
Podemos afirmar que esse tipo de atividade, por mais que usem todos os equipamentos de segurança necessários, ainda corre risco de cair? Por isso que eles recebem? Sim. Aí a noção de insalubridade e periculosidade, pessoal. Algumas situações, em ambas, as duas situações têm situações muito bem relatadas na NR15, que é a insalubridade, e a NR16, que é a periculosidade. E as situações de periculosidade eu não preciso fazer laudo, é o que eu vou explicar aqui agora. Insalubridade, eu tenho que ter laudo, pessoal. Então, essa figura aqui, eu quero que vocês olhem da direita para a esquerda. A primeira é a prevenção, que é aquela condição ali, nível de ação, relaciona a valor acima do qual inicia ações preventivas. Eu acabei de falar. Quem determina isso? A NHO 01, norma de higiene ocupacional. Olha o sinal de exclamação aí, pessoal. Limite de tolerância. Quem determina isso? NR15. E tem um documento chamado PGR, desculpa, eu coloquei PCR, é PGR, tá? Programa de Gerenciamento de Risco, que é o PPRA. Você faz isso dentro do PPRA, que é um instrumento de gestão dos riscos da empresa. Quando você se torna insalubre, você não consegue fazer isso dentro do PPRA. Você obrigatoriamente tem que ter um laudo. Uma vez relatado que é insalubre, ou constatado que é insalubre, obrigatoriamente você só consegue fazer isso por um laudo, tá? Os trabalhadores ficam expostos a concentração, intensidade de exposição em valor superior ao limite de tolerância. E a validade jurídica listada dentro da NR15. Significa o seguinte, só é constatado insalubridade naquelas condições colocadas na NR15 e amparada por um laudo pericial. Pode passar. Professora? Então, eu acabei de falar para vocês sobre o conceito de saúde, né, que é o estado de equilíbrio. Isso veio desde a época da Revolução Industrial, né? Então, é sempre relação de saúde versus trabalho. E aí, com o objetivo de melhorar a produtividade, isso foi na Revolução Industrial. Hoje, a gente tem alguns instrumentos como PGR e PPRA, desculpa eu colocar a barra, porque assim, a NR09 está sendo revisado nesse exato momento e vai mudar a nomenclatura desse instrumento. E PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, é o seguinte, PPRA fotografa, registra e mede os riscos ambientais. PCMSO vai lá, tenta verificar o que está interferindo e o que não está interferindo, foi dito no PPRA. Se deixar de passar alguma situação que a empresa deveria comunicar, ou deveria observar, aí você tem um problema de passivo, né, pessoal? Não contrata alguém que é competente para fazer um PPRA bem feito, ou seja, aquele PPRA de caneteiro, né? Isso é comum aí, infelizmente mas se não mapear corretamente, aí a gente entra no passivo, né, pessoal? E não vai ser pouco, não, vai ser bastante. Então, situações que o PPRA não consiga fazer, mensurar, e o PCMSO não consiga monitorar, a gente tem que entrar com laudos. Aí é discussão jurídica e trabalhista, aí é passivo, né? Saúde ocupacional, ela volta um pouquinho, professor. A saúde ocupacional, ela é multiprofissional, não depende só de engenheiro de segurança do trabalho, é tecnicista, ela precisa olhar os ambientes, agentes ambientais, é multicasual, nem sempre está associado somente ao ambiente de trabalho. Uma pessoa que usa entorpecente, tem uma vida como um trabalhador, pode chegar lá e ter esse problema. E aí você tem que quantificar riscos, e aí, inclusive, de trajeto. Eu coloco aqui para vocês que as legislações mais modernas estão sugerindo aí que a participação do trabalhador, deixa os nomes aqui, que é NR1, NR5 e NR4, pode passar. Pessoal, aqui é legal a teoria da culpa, teoria do risco profissional, teoria do risco social. A primeira é o seguinte, na época da Revolução Industrial, o cidadão tinha que provar, o trabalhador tinha que provar que o problema da falha não era dele. Imagina, o ônus da prova era do trabalhador. Atualmente, nos dias atuais, o ônus, ou eu chamo de bônus, é que a empresa já tem que relatar e fazer isso monitoramento. Então, imagina a teoria da culpa, como mudou ao longo da história, né? Então,
a empresa, de certo modo, agora está mais tranquila, porque tem mais legislação a favor dela. Mas essa é a teoria da culpa. A teoria do risco profissional. Os alemães, ali em 1883, eles entendiam que o acidente é consequência do trabalho. Tanto é que o lucro relacionava-se ao risco do negócio e o custo do acidente de trabalho era embutido no próprio produto. Olha a percepção, a gente está falando no final do século passado, está falando um pouco mais retrasado, né? Eu já estou, século passado é quando eu nasci, né? Então, é uma situação ali, isso era pago por seguradoras. Vai acidentar, põe no custo, a seguradora vai cobrir mesmo. Então, assim, essa teoria do risco é prevencionista, mas é um prevencionista não tão... Então, nasce a linha prevencionista formada por atos arriscados, condições seguras. Produzir a qualquer custo, alguém vai cobrir o custo, seja o consumidor ou a seguradora. Teoria do risco social. É o que a gente... Volta um pouquinho, professora. Eu prometo, vou mais rápido agora, está acabando nosso tempo, né? Não, fica tranquila. Eu dei uma atividade da semana só, dou um prazo maior, pode seguir. Pessoal, teoria do risco social é o que a gente adota aqui no país, que é o seguinte, e aí a gente entra na discussão, passivo da empresa, ativo da empresa, passivo do Estado, ativo do Estado, tá? Parte do princípio que cabe à sociedade arcar com o ônus das indenizações aos trabalhadores acidentados. Vocês concordam? Eu pago meus impostos, eu não concordo. Porque se a indústria está fazendo lucro em cima de um trabalhador e faz ele se acidentar, por que eu vou pagar a minha previdência e a dele? Então, eu não concordo, mas é o que a gente adota aqui no país. Justifique-se porque a sociedade que consome bens e serviços deve assumir a responsabilidade dos riscos das atividades. A indústria está lucrando, o Estado está recebendo divisa, então esse baseia o seguinte, se o Estado está recebendo divisa, é ele que tem que arcar. O Estado somos nós que sustentamos, então não necessariamente está correto esse raciocínio, né? E essa teoria se encontra em vigor, tanto é que a gente viu ao longo da história INSS aí quebradão, né, quebrado, e os pagamentos de seguro-acidente, decorrentes de acidentes e doenças. Eu vi, graças a Deus, a legislação evoluiu ao ponto que, se você está dirigindo o teu carro e você se acidenta com um motociclista e você é culpado, o INSS vem cobrar de você. Se ele está no momento do trabalho dele e ele está correto e você errado, quem vai pagar vai ser você, não vai ser o INSS. Eu, graças a Deus, acompanhei essa evolução da legislação, tá? Eu vi a implantação do E-Social, eu vi a implantação do seguro acidentário, né? E a gente começou a perceber o seguinte, a empresa tinha que comprovar que estava reduzindo as estatísticas para conseguir reduzir a alíquota, ou melhor, o coeficiente para pagar menos imposto. Então, se ao longo de 2, 3 anos ele conseguisse diminuir a estatística, ele ia pagar menos imposto, tá? Pode passar, pessoal. Então, a responsabilidade objetiva, quando não precisa demonstrar culpa ao empregador ou ao trabalhador. Hoje, no Brasil, não se pergunta se há culpa ou não. Havendo o nexo, há obrigação de indenizar. Então, eu sou motociclista, sofri acidente, indeniza. Eu sou pizzaiolo, me queimei, tem nexo, indeniza. Então, aqui, o pagamento do SADS, seguro acidentário, né, é uma responsabilidade do empregador e um direito do trabalhador, amparado na Constituição. Culpa é uma conduta positiva ou negativa, segundo a qual alguém quer que o dano aconteça. Alguém quer que o dano aconteça? Alguma empresa intencionalmente quer isso? Eu entendo, se ela investir, ela não vai querer. Mas se ela quiser fazer um negócio ali nas coxas, não sei, né? Por isso é importante o PGR e o PCMSO, porque obriga as empresas a falar, eu tenho risco, vou precisar do trabalhador, vou pegar o trabalhador com esses riscos, vou entregar com essas consequências. Por isso tem o PPRA e o PCMSO, tá? Um é parceiro do outro. Pode passar, professora?
Então, eu coloquei aqui, nem vou entrar em desculpa de dolo, culpa, tá? Então, o dolo é necessário, tanto a intenção de praticar o ato, ou seja, você objetiva, algum empresário quer machucar o trabalhador, o correto empresário, que tem o PPRA e o PCMSO, ele entende que isso é um ativo, porque ele não tem intenção de fazer isso. Ele está falando, tem um risco. E usa até isso como responsabilidade social, um cuidado daquela plaquinha, tem tantos dias sem acidente. Isso é, de certo modo, um marketing positivo para ele. Então, coloca aqui. Acho legal vocês consultarem aí, o ato culposo é aquele praticado por negligência, imprudência e imperícia. A não observância do instrumento PGR e PCMSO gera passivo social. Por que gera social? O cara não é mais produtivo, vai ter problema de sustentar a família, econômico, porque não está trazendo renda para casa, previdenciário, vai sobrecarregar o sistema do INSS, ou com benefícios, ou com, a gente viu agora, os peritos, e aí, de modo geral, a produtividade do país abaixa. Então, o passivo não é só da empresa, é da sociedade. Se a empresa não entende a segurança do trabalho como ativo, o passivo cai sobre ele e sobre a sociedade. E a produtividade, de modo geral, se não produzir, não gera divisa, e aí entra num ciclo de decadência. Então, sugiro vocês entenderem um pouquinho mais ali pela NR4, não vou conseguir falar disso, mas ali a NR4 cria o dimensionamento, quantos enfermeiros, quantos engenheiros, quantos técnicos de segurança do trabalho, conforme o risco e a atividade de cada área, tá? De cada setor produtivo. Pode passar, professora? Então, a responsabilidade em todos os níveis, o cumprimento de deveres, direitos... Oi. Eu estava aqui pensando nos botões, não sei se nós estamos pensando nisso também, estava falando de responsabilidade e tal, eu fiquei pensando, claro que a legislação não deve alcançar isso ainda, mas no caso, você falou de ter vínculo, eu sou médica, peguei Covid e morri. É uma coisa. Eu sou vendedora, peguei Covid ali, trabalhando, vendendo, e aí tive uma sequela e fiquei inviabilizada para o trabalho. Você acha que a legislação nesse contexto consegue alcançar já alguma coisa nesse contexto de pandemia? Porque é uma coisa que eu tenho me perguntado muito, a exposição. O caso fortuito de força maior, infelizmente, não está na segurança do trabalho e nem deve estar, tá? Porque a segurança do trabalho trabalha com parâmetros, limites, tolerância, esse tipo de coisa. A pandemia é inédita, inclusive, para a segurança do trabalho. Por isso que eu perguntei com relação à questão do médico no exercício da medicina. Porque se você for na venda, não tem vínculo, mas a parte da saúde, sei lá. Fiquei pensando. Em teoria, o hospital, os ambientes de saúde, eles têm que ter o PPRA e PCMSO, independente se é ambiente de saúde, lá tem que estar listado todos os riscos, todos os EPIs têm que ser usados, os procedimentos operacionais padrões, que isso é muito comum na área de gestão usar, né? Então, aquela regra de trabalho, a rotina de atividade do trabalhador. Então, assim, todos os hospitais têm que ter pós-saúde. Então, essa situação, caso fortuito de força maior, não existe em segurança do trabalho. Isso é senso comum. Em segurança do trabalho, a gente não tem senso comum, tá? Então, de certo modo, um passivo que vai haver discussão jurídica em relação a isso, né? Eu tenho um exemplo na minha família, meu avô faleceu recentemente e ele teve uma situação associada à ortopedia. Por conta da ortopedia, teve problema e tal, ele não tinha nem problema respiratório, entrou na estatística como Covid. Então, a gente percebe que a gente está vivendo um momento muito atípico. Minha família vai entrar contra a instituição porque não concorda. Não tem o soro positivo para isso e colocaram na estatística como Covid. O Jean Carlos perguntou, professor, quais seriam as ações desse senso comum? Pessoal, o senso comum não existe segurança do trabalho porque tem a prerrogativa do treinamento. Tá? O treinamento, a CIPA, quando vai assumir, tem treinamento, os trabalhadores, quando vai entrar na empresa, tem treinamento. Então, assim, a capacitação é o que vai extinguir o senso comum. O senso comum é aquela coisa assim, sempre foi assim, por que eu vou mudar?
A empresa sempre machucou alguém, por que vai mudar? Não existe senso comum, pessoal. Se a gente capacitar e educar as pessoas, não tem senso comum. E sim, tem regras, tem um rito, tem... não está certo. Então, senta, discute e estabelece nova regra. Então, o senso comum não é correto em segurança do trabalho. É igual... vou dar um senso comum muito... Quando a gente vai fazer as coisas na nossa casa. Trocar uma lâmpada, um interruptor... A gente usa o senso comum ali, mas não toma as medidas de prevenção. A gente não vê se está desenergizado. A gente simplesmente vai lá e desliga o relógio. Mas pode estar energizado, pode dar uma corrente de fuga. Quem trabalha em indústria sabe que isso é essencial, fazer desenergização, inclusive aterrar. E a gente não faz isso em casa, porque está dentro do senso comum, que é barato, mais fácil. Então, não existe senso comum em segurança de trabalho, tá, pessoal? Entendeu, João Carlos? Pessoal, aqui eu coloco para vocês onde procurar as normas, como nem todos são da área de segurança, eu coloquei aqui, você busca no site do DENIT, tá? O site, o link está aqui embaixo, essa é a carinha, a primeira parte de cima do slide é a carinha dele, embaixo, a parte de baixo é onde você entra no site, você pode olhar ali, tem normas regulamentadoras atualizadas, tem a versão que está corrente e a versão que vai ser implantada em 2021, algumas, no caso da NR1, NR7 e NR9, estão sendo revisadas, estão fresquinhas, tá? Então, acho legal você ler as duas versões. Sempre, nunca pegue de livro, sempre vá no site direto. E vou te dizer uma coisa, a depender do governo, ela pode estar em outro organismo, outro órgão. Até quando eu terminei a minha especialização, estava no Ministério do Trabalho, no MTE. Não, agora está na DENIT. Então, pode mudar de lugar, mas é sempre um órgão associado à segurança do trabalho. Eu acho legal, porque tem bastante biblioteca aqui. Pode passar? Pessoal, vocês... Se ligam, até coloquei o sinalzinho aqui, se liga. NR1 é obrigatório a leitura, tá? Vou sugerir, inclusive, a professora Indiara, fazer um questionamento, colocar alguma coisa aí para vocês terem que ler isso, tá? Não quer ler as demais normas, essa é essencial para você entender. É porque é daqui que nasce o embrião para as meu Deus do céu, para as outras normas. Tá, então, essa daqui é essencial. Independente da área que você trabalhe, essa é o fio condutor para as demais normas. Aqui, campo de aplicação, muita gente pergunta, precisa no campo, eu tenho uma fazenda, preciso ter segurança do trabalho lá? Precisa, tá aqui, ó, competência e estrutura. O que é direito e dever da empresa e do trabalhador? Tá aqui. Como que eu faço a documentação? Tá aqui. Capacitação e treinamento? Tá aqui. Ela vai te indicar outras normas, mas aqui está. Inclusive, os termos e definições que eu falei aqui, se passou algum e eu esqueci de explicar, está aqui, tá? Então, essa é a NR1, que é o fio condutor para as demais. Próximo. E obrigado, pessoal. A professora Indy vai cobrar isso, hein? Não sei como, hein? Vai cobrar. Eu vou fazer ela cobrar, tá? Cultura da prevenção e segurança no trabalho. Ativa ou passiva empresarial? Quem quiser responde aqui no chat, tá? Mas eu acho que ela vai cobrar. Responde na prova. Na prova. Foi mal, pessoal. Eu não quis fazer isso, tá? Pessoal, tá feio. Obrigado. Eu fico disponível aí para os questionamentos, mas vou deixar para a professora... Meus contatos estão aqui, tá? Quem precisar, estou disponível. Se eu demorar para responder, é a correria dia a dia, mas eu sempre dou um jeito de responder. É uma pessoa ocupada, isso é fato. A Fernanda mandou para mim aqui, eu vou compartilhar, acho legal, gente, depois eu volto com os seus contatos ali para você dar uma analisada, para a gente fazer um... Ixi, me perdi aqui. Do caso do supermercado ali, para verificar a imagem, bem legal, ela mandou para a gente, vamos dar uma espionada. Cadê? Ó, a situação.
A Charlotte aí, né? Por um instante em que as prateleiras desabam em um efeito dominó. Olha o que aconteceu. Assustados, alguns clientes correm para a saída. Olha a situação. Outros não tiveram tempo. Acabaram atingidos pelas estruturas que tombaram e espalharam os diversos produtos armazenados. Caíram 4 prateleiras e estamos esvaziando essas. Eu tinha falado com eles, é legal fazer esse link, porque quando no primeiro bimestre, a gente estudou muito essa questão dos estoques, organização e tal, e aí eu trouxe isso como exemplo. Eu disse assim, nossa, olha esse atacadão. Eu fico olhando para aquela estrutura e fico pensando assim, nossa, mas será que isso aqui está... Porque, comparando que essa loja do atacarejo, que eles chamam, né? Que seria a venda do varejo que vira atacado. E você compara na estrutura do supermercado e aquele do atacarejo, você vê a diferença. O supermercado, claro que isso diminui o custo do produto, mas, ao mesmo tempo, aí eu brinquei com eles durante o primeiro bimestre, e aí, um belo dia, ninguém quer que aconteça, a gente viu essa notícia que tinha desabado. E aí, a gente fica pensando assim, nossa, onde é que está ali? Eu acho que é válido, mas tem que ter uma análise de risco dentro desse cenário, né? Eu vou dar um exemplo, é similar, mas vamos... Quem já passou num pedágio? Quais os cuidados para o cara? Ninguém pagou pedágio, né? Você já viu como é a conformação da estação do pedágio? Geralmente tem sempre um bloco ali na frente, para caso alguém venha, vou usar o baixo calão, venha chutado com o carro, não acerte a cabine. Aí em pé você tem um perfil mais alto, você tem alguns cuidados ali, mais ou menos raciocínio seguinte, a gestão do risco no pedágio tinha que ser equivalente para qualquer veículo. Quando você vai deixa eu ver onde mais, você tem muito isso em condições de tráfego, aí, o guarda-reio, esse tipo de coisa. Então, pensa assim, se tivesse um pequeno guarda-reio que segurasse a roda da empilhadeira ou qualquer veículo transportador ali, não teria encostado nas longarinas. O problema desses sistemas de armazenagem, de atacarejo, eles são de baixo custo, e aí eles não têm algumas proteções estruturais, por exemplo. Por que você acha que tem o X em algumas estruturas metálicas? Porque ela é a trava. O triângulo, quando ele forma o X, na verdade está formando um triângulo. O triângulo é a única figura, o triângulo é a única figura não deformável. Por mais que você queira, ela não mexe. O quadrado não, o quadrado ele deforma. Então, o que acontece? Você tira a rigidez, dependendo da qualidade do material, aí entra outras variáveis, né? Então, é um projeto de gestão de risco e ele também de engenharia. A ideia é que você, onde você tiver transporte, você sempre vai ter que colocar ou sinalização ou bloqueio. Eu sou a favor do bloqueio porque é a forma mais segura de fazer isso, tá? Conseguiu entender? Sim, e aí, pessoal, a gente já passou um pouco do tempo, gente, alguém quiser ainda fazer perguntas, é muito legal a gente ter essa convergência, né? Da mesma forma, quando eu dei aula, né, para engenharia de produção, eu sempre brincava assim, olha, vocês precisam da administração, nós também precisamos de toda essa comunhão com essas diferentes áreas. E, querendo ou não, sua formação de engenharia, arquitetura, e essa sua experiência também, que você comentou, que te habilita, é a sua experiência profissional, faz toda a diferença na hora da construção dos links com relação a esse conteúdo. Eu posso falar por todo mundo, né? Eu agradeço muito, a gente já vai se despedindo, vocês podem mandar os tchau aqui no chat. Agradeço muito. Esqueci de começar parabenizando pelo Dia do Professor, né? Hoje é Dia do Professor, a gente agradece. Para nós, né? Mas assim, eu brinquei hoje que eu tinha aula e o professor disse, não pode trabalhar no Dia do Professor. Eu digo, pode, a gente trabalha, né? E o Flávio abriu mão, né, de folga e tal, embora ele trabalhe até tarde, para estar aqui com a gente. Quero te agradecer muito. Se o pessoal não tiver nenhuma pergunta a mais, a gente vai fechando por aqui. Muito instrutivo, muito legal, tudo a ver com o que a gente estudou. A gente poderia explorar ainda muito mais esse tema de segurança no trabalho, é muito relevante, e a gente só tem a agradecer, né, galera?
nós da Unicesumar, né, os nossos alunos nessa pandemia, quem sabe no futuro, oportunamente, podemos tê-lo presencialmente conosco, né, fazendo uma participação especial lá na Unicesumar, se você quiser, né. Seria um prazer. Agradeço também a todos aí. Obrigado, pessoal. Fernanda, Jean, pelos questionamentos. Quem mais perguntou? Gabriel. Tá, pessoal, ficaram meus contatos, fiquem à vontade, a Miriam também. E estou disponível aí. Eu sei que, sem precisar, a gente tem que ensinar. É isso que faz a gente ser melhor. Esse é o meu propósito de vida. Então tá, gente, agradeço muito, Flávio, muito obrigado. Meus queridos alunos, obrigado por estarem comigo até agora, maciçamente aqui com a gente. Obrigado pela participação, pelas perguntas. A gente se encontra de novo na próxima semana, terça-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Se cuidem, fiquem com Deus, um excelente final de semana e vocês sabem onde me encontrar se precisarem de mim. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Flávio.